Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós e permaneça em nós. Daniel capítulo 8. No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas era um mais comprido do que o outro. O mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte, para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, e nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos, foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão, pisou com os pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas, e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário, destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. Ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai, que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele disse: filho do homem, você precisa entender essa visão que se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs de pé e disse: eis que eu vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato do chifre ser quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa 4 reinos que se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel, mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por própria força. Causará destruições terríveis, prosperará naquilo que fizer, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá, destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e manhãs que foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei, tratei dos negócios do rei, fiquei espantado com a visão, e não havia quem a entendesse. No capítulo 7 de Daniel, amado, nós vimos que
Deus deu a Daniel um sonho que trazia uma visão panorâmica e ampla da história, da escatologia, no capítulo 7. Ele viu não apenas o seu contexto momentâneo, ele viu o Império Babilônico, que já tinha passado, o Império Medo-Persa e os demais que viriam. Ele viu até o reino de Deus ser estabelecido sobre a terra. Mas no capítulo 8, a visão que Deus dá a Daniel é do seu tempo, é do seu contexto. Deus mostra para ele 2 animais, e assim uma maneira de Deus falar, através de símbolos, um carneiro com 4 chifres, um carneiro, logo no início aí, e depois um bode com 4 chifres, 2 animais, bem claro, versículo 4, vi um carneiro, o carneiro tinha 2 chifres, um maior do que o outro, e você viu que o próprio capítulo, os anjos do Senhor explicam o que significa, você não precisa ficar tentando imaginar. O anjo diz para Daniel, esse carneiro com um chifre maior e o outro menor, é o Império Medo-Persa, por isso 2 chifres, chifre na Bíblia simboliza autoridade, o rei, poder, mas esses 2 chifres que estariam destruindo vários exércitos, o Império Medo-Persa dominou toda aquela região onde Israel se encontrava, venceu o Império Babilônico, mas depois dele, Deus mostra para Daniel que surgiria este bode peludo com 4 chifres, e também o anjo explica o que seria isso, que seria o Império Grego. Irmãos, Daniel estava aqui, muito longe dessa realidade, isso aconteceria séculos depois de Daniel, e Deus mostrou para ele em detalhes, que surgiria então o Império Grego, com 4 reis, mas ele fala sobre um chifre notável, um rei, o primeiro que se destacaria sobre os demais, e nós sabemos que estava falando sobre Alexandre Magno, Alexandre o Grande, um capítulo inteiro mostrando que Deus estava revelando ao seu profeta algo grandioso que aconteceria na humanidade. A influência da Grécia, nós vemos até os dias atuais. A Grécia é chamada do berço da civilização ocidental, e Daniel vê que este chifre notável, Alexandre o Grande, o texto mostra aí que esse bode, ele corria tanto sem pisar no chão. Os irmãos perceberam isso como está escrito? Sem pisar no chão, correndo. No versículo de número 5 diz, eu procurava entender sobre o bode que vinha do oeste, mas sem tocar no chão. A velocidade que o Império Grego teve, e o poder de conquista foi algo tão grandioso, quem via de longe parecia que eles estavam voando, aquele grande exército invadindo e conquistando. Dito isso, amado, eu quero olhar com os irmãos essa manhã para Daniel capítulo 8, destacando algo muito sério que a Bíblia toda destaca: a capacidade e a fragilidade do homem. Amado, como que o homem tem capacidade dada por Deus? Como que Deus permite o surgimento de grandes forças imperiais, de grandes forças que o homem consegue demonstrar? Grandes impérios surgem porque Deus permite. Deus permite governos que se estabeleçam. Deus permite impérios que crescem de uma proporção que nós ficamos admirados. Isso é capacidade de Deus. O homem pode usar isso para o bem ou para o mal, mas nós não podemos perder de vista a soberania de Deus, senão nós vamos viver no nosso tempo, no nosso contexto, frustrados, despreocupados, como o texto mostra. Nós vamos viver sem entendimento. O texto de Daniel 8, Deus está falando com o profeta, está falando com os seus filhos, mostrando o seguinte: olha, o império que vocês estão, que era o Medo-Persa, e ele já estava, Deus é quem permitiu este animal surgir, este monstro surgir. Vai vir um grande império que vai influenciar, e diz que o Império Grego, entraria, e após logo o Alexandre o Grande morrer, e o texto fala que ele seria quebrado muito novo, de repente. Os irmãos sabem que Alexandre o Grande morreu com 32 anos, muito novo. A explicação da morte dele é muito variada ainda.
alguns acham que ele ficou enfermo, ou foi consequência da guerra, ou foi por causa da prostituição que ele vivia. Mas o que é interessante é a gente perceber, amado, que Deus é quem permitiu o Império Grego surgir. Deus permite que grandes impérios surjam. Deus permite hoje esses grandes impérios, por exemplo, da comunicação, a mídia, que tem influenciado vidas em todo o planeta. Nós não podemos negar o fato que existem grandes realizações humanas que Deus permitiu, mas que não significa que Deus aprova. Porque às vezes a gente acha que Deus está aprovando tudo que está crescendo. Então nós olhamos, por exemplo, o grande poder militar dos Estados Unidos, e a gente diz, os Estados Unidos, tudo que eles fazem é maravilhoso. Nem sempre. A gente precisa entender que Deus permite esses grandes impérios, mas que nós não devemos, por isso, nos submeter à influência espiritual desses grandes poderes, seja ele do governo, seja ele de um partido, seja ele da mídia, seja ele de um veículo de comunicação. O povo de Deus deve viver debaixo do governo de Deus, da cultura de Deus, e não das coisas desse mundo. Amado, nós precisamos perceber de onde nós recebemos a verdadeira influência, a nossa maneira de pensar. Porque às vezes nós estamos pensando como a Rede Globo, estamos pensando como partido político, estamos pensando como os nossos amigos pensam, estamos pensando como o pastor determina. Amado, nós precisamos ouvir Deus e a sua palavra, nós precisamos ser moldados pela sua palavra. Também afirmo, baseado no capítulo 8, que a ação dos grandes impérios, ela sempre será limitada por Deus. Deus limita a ação dos grandes impérios. Deus limita o homem. O homem pode crescer de maneira absurda. O mal pode prosperar. Às vezes a gente diz assim, o mal vai acabar. O mal pode prosperar. Há nações impiedosas, como a Coreia do Norte, e que está lá se mantendo. Há nações perversas, como algumas nações que mantêm o terrorismo, que tem aterrorizado ali todo o Oriente Médio, mas que Deus tem permitido que eles sejam ricos e prósperos e lindos, e há muitas pessoas que ficam admiradas diante disso. Conhecemos muitos servos de Deus, cristãos, que quando vão a essas nações ricas, milionárias, e vão a lugares como Dubai, ficam admirados, e ficam de alguma forma meio que encantados. A palavra é encantados, encantamento espiritual. Não sabemos nós que o poder, a ação dos grandes impérios pode crescer. O islamismo tem crescido em muitos lugares, mas sempre terá a limitação de Deus. Quando Deus diz basta, basta. Olha o versículo 13 de Daniel 8. Depois ouviu um santo que falava e perguntou ao outro: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? O anjo aqui está falando, e eles estão falando um com o outro, perguntando o seguinte: até quando Deus vai permitir o que está acontecendo? A referência aqui é o que ocorre depois ali do tempo do Império Grego, antes ainda do nascimento de Jesus, que um imperador chamado Epifânio, Antíoco IV Epifânio, ele não apenas adentrou em Jerusalém, não apenas pisou lá no templo, mas ele, segundo a história, ele sacrificou um porco para afrontar Deus, para afrontar os judeus. Isso no tempo interbíblico, que nós chamamos assim, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos, onde não houve palavra profética registrada, no tempo ali dos Macabeus, família que se levantou para defender o povo de Deus dessas invasões malignas. Antíoco Epifânio simplesmente ali estava zombando de Deus, e Deus permitiu até o momento. Amado, o homem pode zombar de Deus até um tempo, mas há um momento que Deus limita, e quando Deus diz basta, basta. Por isso nós não devemos brincar com as coisas de Deus, e nem devemos ficar admirados com os grandes poderes ou grandes construções dos impérios humanos. Olha ainda comigo no versículo 23, vale a pena olhar, que o texto diz o seguinte:
quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. O que Deus está falando para Daniel? Que esses grandes reinos têm um fim. Amado, o único reino que permanece é o reino de Deus. Olhe também o versículo 25, quando diz assim: por sua astúcia fará prosperar o engano, no seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Você imagina hoje, por exemplo, os Estados Unidos cair? Você consegue imaginar uma coisa dessa? Você consegue imaginar a China de repente entrar em colapso? Eu não estou dizendo dessas crises financeiras que de algum momento acontece em alguns momentos com essas nações. Eu estou dizendo desses impérios perderem toda essa grandeza que eles passam para a gente. Amado, o texto diz: sem intervenção humana. Deus está no controle da história. Deus está no controle. Nós ficamos assustados em ver como que a iniquidade está crescendo no mundo inteiro, não é verdade? Uma pessoa falar que menino veste azul hoje é ofensa, sendo que isso é algo extremamente cultural, básico, mas é ofensa. Por que é ofensa? Porque já há uma predisposição de contrariar tudo o que se diz que é valor e que é absoluto. A sociedade hoje é intencional, amado, é intencional. A sociedade hoje quer dizer que não existe valor absoluto, muito mais, principalmente cristão ou judaico-cristão. Mas Deus está no controle de todas as coisas. O que nós não podemos é viver despreocupadamente, distraídos e contaminados com essas coisas sem perceber. Então o texto mostra que Deus colocará um fim. O homem é capaz de construir grandes impérios, mas o homem é tão frágil que Deus, para destruir, não precisa de intervenção humana. A mão dele basta para paralisar o crescimento da iniquidade. Mas Deus vai permitir. A iniquidade vai crescer muito mais. Você verá nesse ano pastores defendendo coisas que você vai ficar apavorado. Já temos visto e veremos mais. E usando bons argumentos bíblicos e falando com uma capacidade humana incrível. E por que Deus permite? A Bíblia já dizia isso. Enganarão, se possível, até os eleitos. E ainda no texto nós percebemos uma verdade: Deus sempre vai sustentar o seu povo diante das perseguições. O texto mostra que os santos serão perseguidos, serão afrontados, mas o Senhor vai guardar o seu povo. Deus vai guardar o seu povo. É muito interessante porque o texto mostra isso, que esse reino, e sobretudo aí o bode peludo, que é a Grécia, versículo 21, ele vai se levantar e ele se aproximaria ali da cidade gloriosa, que é Jerusalém. O texto fala aí da cidade gloriosa, mas o texto mostra que Deus sempre terá os seus filhos preservados e guardados no meio de tudo isso. Falamos disso ontem. Deus vai sustentar o seu povo, Deus sempre vai ter o seu remanescente. Preste atenção nisso. Quanto mais se aproximar da volta de Jesus, menor será o número dos remanescentes, e mais perseguidos eles serão. E os que serão fiéis serão perseguidos pelos próprios irmãos em Cristo, serão perseguidos pela própria igreja do Senhor, ou igreja entre aspas, dentro da igreja, eu quero dizer. Pessoas se levantarão, se você decidir ser fiel, vão te perseguir, vão te criticar, vão te taxar de quê? Fanático, fundamentalista, são os nomes novos. Por quê, irmãos? Porque estamos nos aproximando da volta de Jesus. Os valores serão confundidos de tal maneira que nós ficaremos muitas vezes sem conseguir discernir o que é de Deus verdadeiro e o que é engano. Essas coisas vão se tornar muito confusas, mas quem decidir permanecer no Senhor será guardado. Deus vai guardar o nosso coração, se a gente for sincero e honesto, se a gente estiver disposto a ser corrigido. E em último lugar, para concluir, o texto do capítulo 8 de Daniel nos ensina que os servos de Deus, eles devem sempre buscar ouvir, entender e se prostrar diante do Senhor.
Os servos de Deus devem buscar ouvir o que Deus está falando, obedecer, entender e se prostrar. Vocês percebem qual é a postura de Daniel diante dos anjos? Ele para ouvir, ele quer entender. Você quer entender realmente o que Deus está falando? Ou você já tem bem definido na tua mente o que você pensa e quer apenas usar a Bíblia para respaldar o que você pensa? Porque essa é a tendência nossa. Você tem bem definido o que você pensa, ou você quer abrir o coração e falar: Deus, eu preciso entender o que está acontecendo nesse tempo, eu preciso discernir esse tempo. Daniel perguntava e queria entender. Eu não estou entendendo a visão, e o anjo explicava, ele queria entender, e quando ele ouve o anjo, ele cai prostrado, ele cai ali envergonhado, ele cai enfraquecido. É impressionante hoje que tem gente que diz que tem visão, mas ele não se quebranta em nada, ele não muda em nada. Nós precisamos pedir a Deus que tenhamos o temor de Daniel, de quando ver as grandes coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós não venhamos a ficar distraídos nem enganados, que nós venhamos a nos prostrar diante do Senhor e o adorar. Como que termina o capítulo 8? De maneira incrível. Versículo 27 diz: eu, Daniel, enfraqueci, fiquei doente durante vários dias. Nós somos servos de Deus, capazes de ouvir Deus, mas isso não nos torna pessoas super-humanos. Ele ficou fraco. Nós precisamos entender que as batalhas e às vezes as revelações de Deus vão nos abater, vão nos cansar, vão nos deixar desanimados. Mas o texto diz que ele se recuperou, versículo 27. Me levantei, aleluia. Você vai se levantar em nome de Jesus. E ele diz: e fui tratar dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão, e não havia quem a entendesse. Ele se enfraquece, ele se abate, mas ele se levanta e ele volta a cuidar das coisas naturais. Amado, você tem vida com Deus, mas isso não te torna irresponsável no seu trabalho, na sua profissão, nas coisas naturais do dia a dia. Porque há pessoas que começam porque estão buscando a Deus, começam a ser descuidados na família, no trabalho, e porque eles estão de alguma forma voltados somente para as coisas de Deus. Nós precisamos voltar-nos para as coisas de Deus, mas cuidar das coisas da terra com graça e com fidelidade, com amor, com integridade. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Que nessa manhã sejamos corajosos como Daniel, de buscar ouvir e entender o que o Senhor quer falar conosco. Que nós tenhamos a graça e o discernimento de perceber o nosso tempo, a nossa geração, os grandes poderes humanos que crescem ao nosso redor e que às vezes até nos fazem ficar atônitos, admirados, e alguns entre nós até mesmo ficam encantados com as coisas deste mundo. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, em nome de Jesus, e nos dê graça, Senhor, para poder permanecer fiel ao Senhor, nos prostrar diante de Ti e entender esse tempo, para nos manter ainda mais santificados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.